esplendor fostes coroada. Os teus filhos não se cansam de lutar com mais vida, coragem, mais vigor, para a tua liberdade preservar, com as armas do seu imenso amor. Eis o povo, terra muito amada, pelo povo tu és aclamada, de música passa a ser chamada, e de esplendor fostes coroada. Vida, coragem, mais vigor,
louvor. De distrito a cidade emancipada, com trabalho, lutas e amor. Eis o fogo, terra muito amada, pelo povo tu és aclamada. De música passa a ser chamada, e de esplendor pois coroada. Santa Ana sempre vem te presentear, a padroeira de fé dos habitantes. Nunca deixes a terra um pão faltar, sempre está a interceder a todo instante. Eis o fogo, terra muito amada, pelo povo tu és aclamada. De música passa a ser chamada, e de esplendor postes coroada. As riquezas em ti não têm iguais, tem as águas o teu maior tesouro. Tem a cerca velada que te faz ter mais valor que a prata e que o ouro. Eis o fogo, terra muito amada, pelo povo tu és aclamada. De mística passa a ser chamada, e de esplendor postes coroada. Os teus filhos não se cansam de lutar, com mais vida, coragem, mais vigor, para a tua liberdade preservar, com as armas de seu imenso amor. Eis o fogo, terra muito amada, pelo povo tu és aclamada. De música passa a ser chamada,
mais vida, coragem, mais vigor, para a tua liberdade preservar, com as armas do seu imenso amor. Eis o fogo, terra muito amada, pelo povo tu és aclamada, de música passa a ser chamada, e de esplendor por ti coroada.
mente emancipada, com trabalho, lutas e amor. Eis o fogo, terra muito amada, pelo povo tu és aclamada. De música passa a ser chamada, e de esplendor pois coroada. Santa Ana sempre vem te presentear, a padroeira de fé dos habitantes. Nunca deixe seu termo com faltar, sempre está a interceder a todo instante. Eis o fogo, terra muito amada, pelo povo tu és aclamada. De música passa a ser chamada, e de esplendor postes coroada. As riquezas em ti não tem iguais, tem as águas o teu maior tesouro, e a cega pelada que te Falta faz. da 19ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Congo, PB. Em 10 de novembro de 2022. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do texto bíblico. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, o público aqui presente. Vou ler em Isaías, capítulo 49, versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Te guardarei e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dareis em herança as herdades assoladas. Chamada nominal dos vereadores. Chamado nominal dos vereadores, vereador Zé Roberto. Presente. Vereadora Maria da Conceição. Presente. Vereadora Rosiane Micaele. Presente. Vereador Fabiano Fernandes. Presente. Vereador Aderaldo Pereira. Presente. Vereador Ilcélio Quintões presente. Vereador Miguel Jordão. Presente. Vereador Sebastião da Silva. Vereador Ademir de Oliveira. Presente. Sendo registrada a presença de todos os vereadores. Eu queria registrar a presença de Arnóbio, é um formador de opinião aqui, que já tem alguns anos que está visitando nossa cidade, né? Minha prima, que é estagiária aqui, e estou sentindo a falta de Rita, que é a outra estagiária. Seria interessante que ela estivesse aqui. E Priscila, minha filha, que hoje veio para a sessão. A Bidia me falou que talvez ela não esteja aqui na sessão por questão de saúde. No caso de Rita, a estagiária. Leitura e votação da ata da sessão anterior. Ata da 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Congo, Estado da Paraíba. Aos 27 dias do mês de outubro do ano 2022, às 19 horas, no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores, cito a Rua Senador Ricarneiro, número 38, Centro, nesta cidade de Congo. Reunidos sob a presidência do vereador Aderaldo Pereira Neto, a vice-presidente Rosiane Micaele Pereira de Oliveira, o primeiro secretário Juscelio Quintões da Silva e o segundo secretário Fabiano Fernandes de Lagos, e os demais presentes numa totalidade de 9 vereadores para a realização da 19ª sessão ordinária do ano em curso. Após invocar o nome de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a sessão. O senhor presidente pediu para o primeiro secretário que fizesse a leitura de um texto bíblico, o qual leu Provérbios capítulo 7, versículo 1. Em seguida, o primeiro secretário fez a chamada nominal dos vereadores, sendo registrada a presença de Ademir de Oliveira, Aderaldo Pereira Neto, Fabiano Fernandes de Lagos, José Roberto da Silva, Juscelio Quintões da Silva, Maria da Conceição Alves da Silva, Miguel Jordão Neto, Rosiane Micaele Pereira de Oliveira e Sebastião da Silva. Em seguida, o senhor presidente informou a matéria do expediente, que consta da seguinte forma. Ordem do dia. Primeiro, leitura e votação da ata da sessão anterior aprovada por unanimidade. Segundo, leitura e votação em segundo turno do projeto de lei número 20/2022 aprovado por unanimidade. Terceiro, leitura e votação do segundo
turno do projeto de lei número 21/2022, aprovado por unanimidade. 4. Leitura e votação em segundo turno do projeto de lei número 22/2022, aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente facultou a palavra aos vereadores inscritos no livro oratória, sendo que não houve nenhum inscrito. O presidente usou da palavra para pedir que respeite o resultado das urnas das eleições, que irá ocorrer no próximo domingo. Temos que respeitar a democracia e sermos tolerantes uns com os outros, mesmo estando em lados opostos. Muitas vezes, por falta de conhecimento, as pessoas estão tomando atitudes violentas. É preciso ter respeito com as opiniões de qualquer pessoa que queira votar em um candidato ou outro. Precisamos respeitar as minorias, os credos religiosos e manter as nossas amizades. Não havendo mais nada a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, que para constar foi lavada a presente ata, que depois de lida e aprovada segue assinada pela mesa diretora. Queremos registrar a presença da nossa estagiária Rita, que nós tínhamos acabado de justificar, porque vocês, pela manhã, tinha saído um tempinho antes, né? Porque não estava se sentindo bem. Então está registrada. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Roberto. Aprovo. Conceição. Aprovo. Roseane. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Miguel. Aprovo. Sebastião. Aprovo. Ademir. Aprovo. Ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade pelos presentes, por 8 votos a favor. Queremos também registrar que as alunas são alunas do curso de Gestão Pública aqui da UFCG de Campina Grande. Campus Sumé. Leitura e votação do requerimento 40/2022. Requerimento número 40/2022, requerendo junto ao Poder Executivo e Secretaria de Infraestrutura a implantação de iluminação de canteiro central na rua Antônio Bezerra de Souza. Justificativa: é de grande importância para os moradores da rua Antônio Bezerra de Souza que a Prefeitura, junto à Secretaria de Infraestrutura, instala a iluminação de luminárias no canteiro central para melhorar a claridade nesta rua, haja vista que muitas pessoas utilizam o espaço para praticar caminhada. Vereador autor Aderaldo Pereira Neto. Em discussão o requerimento 40/2022. A parte, presidente. Pela ordem, Roberto. Boa noite, funcionários da casa, boa noite, colegas vereadores, boa noite às pessoas aqui presentes e uma boa noite especial a todas as pessoas que estão nos assistindo pelo Cariri em Ação. Presidente, muito bom esse requerimento em virtude não só essa rua, como diversas ruas, como a rua do Prado, lá no Prado precisa de iluminação. O pessoal faz caminhada ali na rua, que me fugiu o nome agora, de Raimundo de Geraldo, está sem iluminação. Assim, seria interessante que fizesse um levantamento dessas ruas que está precisando de luminária, de colocar poste onde foi feito calçamento, e se fizesse de uma forma completa, porque é uma coisa que eu vejo com muita necessidade hoje no município, essa questão de iluminação nessas ruas que foram pavimentadas. Obrigado pelo espaço, presidente. Pela ordem. Esse requerimento, além de ser uma rua espaçosa, bonita, que o pessoal está usando para caminhada, como também a rua que você citou, companheiro, colega Roberto, a rua que desce ali, que inclusive mora lá a nossa colega Aninha, né? Ninha, Roseane. Então é isso. A rua onde mora meu pai, que mora Zé de Rodolfo, que mora os Basílios, que pega ali da bifurcação que vai para o campo de futebol e para o cemitério. É uma rua ampla que segue até o cemitério, que o pessoal poderia utilizar-se daquela rua também a parte da noite para fazer caminhada.
ou através de uma luminária no canteiro central, por mais que seja estreito, mas uma luminária no canteiro central, ou luminárias tradicionais com postes acompanhando a calçada. O pessoal ali ia ter uma utilidade enorme. Presidente, inclusive sobre aquela rua lá, já tem um requerimento meu nessa casa, no ano passado que eu fiz, reivindicando a iluminação daquela rua do Prado. No caso, a rua... Seu pai mora lá. Pronto, tem um requerimento meu. Exatamente. Então, é um local de acesso, de se praticar até esporte. O esporte, né, que caminhada deve ser esporte também, né? Não é só futebol, não é só maratona. Então, eu espero que... Se puder me conceder uma parte. Pela ordem, Miguel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite, funcionários da casa. Boa noite que as estagiárias sejam bem-vindas, que aproveitem. Certo? Boa noite, Arnóbio. Boa noite, Priscila. Né? E boa noite às pessoas que nos assistem através do Carinho em Ação. Quanto a essa questão de iluminação pública, é uma questão, primeiro, de segurança e de estética mesmo, de beleza para a cidade. Eu acho que já é recorrente aí, eu acho que há uns 4 ou 5 meses atrás eu fiz para a reposição de lâmpadas, que a gente estava com problema aqui, de algumas ruas, com carência, com lâmpadas queimadas. E botei até junto com a podagem de árvores. E a gente tem que realmente ficar batendo em cima desse problema aí. Essa questão dessa avenida nova. Além de ficar uma avenida mais... É uma questão de beleza mesmo e de segurança para quem trafega, para quem usa como pista de Cooper. E não só ela, como o Ratinho aí citou o Prado também, e entre outras ruas aí, que está precisando realmente de uma revisão. Vamos ficar cobrando e batendo nessa tecla aí para que a Secretaria aí de Infraestrutura, que eu acho que é a responsável, junto com a Prefeitura, para que providencie isso aí o mais breve possível. E boa noite a todos e muito obrigado aí pelo espaço. Pois é, Miguel. Nós temos tido cuidado durante esse breve período de mandatos de sempre estar tendo a atenção a requerer algum serviço de melhoria para o nosso município, para a comunidade, para as pessoas. Desde acessibilidade a coisa mais necessária, como bebedouros, como a gente fez na sessão passada. E isso eu costumo dizer, desde que assumi o primeiro dia como vereador, o requerimento, ele não obriga o gestor a executar, mas ele é o termômetro da necessidade da população. No mandato passado, a gente sempre bateu nessa tecla. E é necessário, o gestor vai ter que se adaptar a essa nova realidade que é a Câmara de Congo. É uma Câmara que cobra, que discute, apesar de ter alguns momentos que a gente não tenha... vamos dizer, requerimentos, projetos, alguma coisa nesse sentido, mas a gente discute, a gente cobra. E, em contrapartida, eu quero fazer também um requerimento verbal, inclusive também na questão energética. Eu quero sugerir, através desse requerimento, para o Poder Executivo fazer de início um teste em alguma desses prédios da prefeitura ou em algumas dessas bombas que bombeiam água para os sítios, para um dos sítios, viu, Anóbio? Aqui os sítios são todos com água na torneira. Nós temos essa felicidade. Só que as contas de energia são enormes. Então, a gente está fazendo esse requerimento verbal
para que o executivo, em um momento que tiver uma clareza, uma folga nas contas, que isso não é fácil, nas finanças, veja se possível implantar a energia limpa, a energia solar em um desses locais. Presidente, Será muito interessante e econômico. eu seria mais ousado. Assim, quando você vê a escola municipal usa ar-condicionado, o consumo de energia lá, acredito que seja imenso. Seria interessante que se fizesse isso no prédio da escola, que isso é um investimento que o município vai estar fazendo a economia, talvez se precavendo de alguns recursos. E a educação é uma área que a gente sabe que hoje é uma área que de certa forma tem um dinheirinho a mais, seria um caso de se implantar, certo? Isso na escola, que eu acho que é o prédio público que mais consome energia, pelo uso de ar-condicionado, tanto de ar-condicionado nem. Eu acredito que seja o prédio que consome mais energia, seria interessante que se implantasse lá na escola. Obrigado pelo espaço. Eu acredito que sim. Até porque... 2 segundos, Fabiano, por favor. Hoje, algumas emendas, alguns projetos para a construção de prédio público vêm com uma das exigências de ter, no projeto, ter a questão da energia solar. Hoje eu vi uma dos blogs do Cariri, uma das cidades do Cariri, que eu não vou citar o nome, divulgando que está colocando ar-condicionado na escola, em uma das escolas da cidade. Coisa boa, isso é interessantíssimo. No mínimo um conforto, um conforto a mais para o professor e para os alunos, né? Nós temos a felicidade aqui de já ter ar-condicionado nas escolas, se não me engano, há 8 anos, 7 anos atrás, já foi colocado isso. Pela ordem, Fabiano. Boa noite a todos aqui presentes, as pessoas que nos assistem pelo Cariri em Ação. É muito bom, senhor presidente, esse requerimento. É uma proposta de campanha do nosso grupo, né? E eu coloquei um requerimento nesse sentido já na sexta-feira que eu participei do programa da rádio. Eu falei sobre a questão de energia solar, que tipo, se até fiz a conta, procurei saber da prefeitura quanto se gastava, e mesmo conseguindo com o banco esse financiamento, a prefeitura ia ter, mesmo pagando o parcelamento, ia ter uma economia de quase 40% na sua conta de energia, senhor presidente. Ela ia pagar esse financiamento e ia ter em torno de, eu acho que, quase 16 mil reais na conta de energia. Quando somasse tudo, escola, hospital, bombas dos municípios, entendeu? Esse custo todo seria aplicado, que fosse na área de saúde, na área de educação e infraestrutura, ia ter aí 16 mil reais a mais para se gastar com outras coisas. São essas as minhas palavras. Obrigado, senhor. Pois é, Fabiano. Inclusive, nós discutimos essa semana aqui, foi com o Veinho, né? Sobre isso aí. E essa foi uma das discussões que, na verdade, é o futuro, né? E agora que está tendo a eólica. Segundo o Veinho disse que está tendo a eólica, Miguel, para residências também. Dependendo da posição do setor que for colocada a torre, né? Isso é muito bom. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Ademir. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, a todos que estão nos assistindo através do Cariri em Ação. Parabéns, senhor presidente, pelo requerimento que a Vossa Excelência colocou das lâmpadas. E tomara que a prefeita conclua, não faça igual o meu, né? Que eu fui direto ao gabinete dela, fiz um pedido para colocar um refletor aqui em frente ao matador, nesse vagão ali, naquela baixada. E falei para ela, me prometeu de colocar, liguei para o secretário e não obtive êxito. Tive que custear do meu bolso. Está lá o refletor, colocado por mim. Comprei o refletor e paguei para o eletricista colocar. Então, tomara que... Parabéns pelo seu requerimento.
E tomara que a prefeita conclua. Só era isso, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem. Em votação, requerimento 40/2022. Ademir. Aprovo. Sebastião. Miguel. Aprovo. Juscelio. Fabiano. Aprovo. Roseane. Aprovo. Conceição. Aprovo. Roberto. Aprovo. Requerimento 40/2022. Aprovado por unanimidade pelos presentes. Facultada a palavra aos vereadores inscritos no livro de oratória. Ninguém escreveu, não? Nós pedimos, como de obrigação, para o nosso contador vir dar uma satisfação a respeito de uma decisão momentânea do Tribunal de Contas do Estado a respeito da Câmara Municipal de Congo. E Zé Antônio vai, de início, dar uma pincelada nesse sentido. Pode ir. Se a pessoa é baixo, aí tiraram o banquinho que tinha aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, pessoal de casa que nos assiste pela Cariri Web. Antes de adentrar o assunto, eu queria só esclarecer o seguinte. Vocês falando aí em energia solar, eu há mais ou menos 60 dias implantei lá em casa, a minha conta era R$500 e ela baixou para R$35. Então é um investimento que o município faz compensador, não só o município, como qualquer cidadão que possa fazer. Mas o assunto que me traz aqui é a prestação de conta de 2021. Veja só, o Tribunal de Contas emitiu um parecer alegando que o subsídio dos vereadores de 2021 teria que ser igual ao subsídio dos vereadores de 2017. Isso é uma injustiça. Não pode, o município tem lei própria, cumpriu a Constituição, a legislação permitia que pagasse até R$5.000, salvo me engano, mas é um valor por aí. Em 2020 nós pagamos 3.800 ao vereador. Eu tive esse mesmo problema e consegui aprovar as contas. Em 2021 pagamos o mesmo valor em respeito à Lei Complementar 173, que só teve validade até 31 de dezembro de 2021, por conta da pandemia. Então não podia aumentar o subsídio. No entanto, tem uma lei que foi feita em 2020, para a legislatura de 2021 a 2024, estabelecendo em R$5.000. A questão é o seguinte: no entendimento do tribunal, os vereadores do Congo teriam que devolver 91 mil, que daria 10.100 cada vereador, certo? E aí eu travei essa briga, no bom sentido, conseguimos mudar o pensamento no sentido dos vereadores. Essa parte aí, os vereadores estão isentos. Eram 2 itens: subsídio vereador e a comprovação de outras despesas. Em 2022, nós estamos pagando R$4.100. Temos aí R$300 a mais, que eu vou ter que discutir isso aí até janeiro de 2023, antes de pagar o subsídio de 2023, porque não vai ser justo. Veja, a Lei 173 terminou sua validade em dezembro de 2021. A Lei Complementar 173, que vedava qualquer aumento de salário, subsídio, etc. e tal, em 2021. Finalizou. Então não teria motivo para agora estar sendo cobrado uma coisa que não está mais em vigor.
Só que esse parecer normativo do tribunal, ele está em vigor ainda, certo? Então nós temos essa pendência ainda de 2022, que a gente vai ter que resolver. Quanto aos outros serviços, o relator, na sua primeira decisão, ele disse o seguinte: a Câmara do Congo precisa apresentar documentos que justifiquem essas despesas para que seja modificado o pensamento. E a gente já está com toda a documentação pronta para apresentar. Isso é um fato. Mas, para mim, o principal era eliminar esses 91 mil do vereador, para que eles não tirassem do bolso agora, que já é difícil, com que ganha, imagina, para devolver. Não é verdade? Inclusive, a gente questionou o seguinte: então, daqui a pouco o vereador vai pagar para trabalhar, né? Se você for pensar que o vereador ganhava, nem me lembro de quanto era em 2017, quando ele chegar em 2024, ele vai estar ganhando um salário mínimo. Não é verdade? E aí não justifica você ser vereador, porque vereador que não é para fazer assistencialismo, a gente sabe disso, mas que faz. Não existe um vereador que um cidadão não chegue e procure para que ele ajude de alguma forma. Não existe no município pequeno, certo? Então isso aí a gente vai, eu falei ao presidente que isso aí a gente vai combater, esse subsídio, até a última gota, para que não diminua. E para que volte aos ditames normais da lei que foi aprovada em 2020 para 2021 a 2024. Estamos aguardando aí, presidente, estamos aguardando o desenrolar desse processo. Assim que eu protocolar os documentos, irei a João Pessoa conversar não só sobre esse processo, mas como vai ficar o subsídio do vereador, não só do Congo, mas de todos os municípios, a partir de agora. Aí é assim, qual é a lei? Não vai ter mais lei que esteja vigiando no município? Quem vai valer até que ponto o parecer do Tribunal de Contas sobrepõe a Constituição do Brasil? Isso é uma questão que foi levantada, está sendo discutida no tribunal, está sendo discutida por todo mundo que assessora os poderes públicos, não só o subsídio do vereador, como do prefeito e do vice. Está sendo um caos, e a gente, com certeza, a gente vai modificar tudo isso aí. Eu estou à disposição, se alguém tiver alguma indagação a fazer. Contador, sobre essa questão desse outro item, que no relatório do Tribunal de Contas ele diz, os vereadores e outros que não têm comprovação em relação a 3 funcionários, pelo que eu vi no relatório, eu queria que o contador explicasse essa questão para nós. Veja só, ele disse o seguinte: eu quero que você demonstre um serviço que foi feito por esse pessoal, e nós temos vários. Eu até aleguei, eu não teria como levar tanto papel para o tribunal. Isso aí, imagine se eu for levar o que Antônio fez na Câmara durante o ano todinho. Eu ia ter que tirar foto dele fazendo café todo dia aqui, né, para levar para lá. Mas ele disse que não tem importância, você traz por amostragem e a gente leva. Eu quero esclarecer também que não teve nenhum problema com licitação, nenhum mesmo, até porque o valor era menor do que o valor de licitação, não tinha nem como fazer licitação. Então, isso aí a gente no caso, faz dispensa de licitação, o valor não atinge. Não atinge, aí faz a dispensa, no caso, né? Não caso atinge. Não atinge, não é necessário. Não é necessário, certo? E em 2021 a gente poderia, qualquer administração poderia gastar até 50 mil sem licitação. E não atingiu nem de longe esse valor, certo? Se somar tudinho, daria 52, que são serviços diferentes, certo? Então a gente está tranquilo a respeito disso. A minha preocupação hoje não é com isso, é com o desenrolar dos subsídios daqui para frente, como é que a gente vai pagar. A gente já está no final de 2022 e tem que pensar nisso urgente, entendeu? Para que ninguém sofra, para que ninguém saia prejudicado. Essa era a minha preocupação até agora, entendeu? Mas pode falar.
Miguel. podem ficar à vontade para questionarem. Pode falar à vontade. Não, boa noite, Zé Antônio. Boa noite mais uma vez. Quero aqui marcar aqui a presença de Brazinho aí, Braz Filho, que eu não tinha visto. Vi agora, não sei se ele chegou antes. Essa questão aí é de comprovação e sobre nossos subsídios. Se foi aprovado na legislatura anterior, que tem a própria Constituição estadual assegura isso, eu acho que é um caso vencido já aí. É uma questão de constitucionalidade. Se eles estiverem alegando isso, não tem fundamento, não tem nenhum fundamento realmente não. Se o subsídio de uma legislatura é aprovado na anterior, está dentro da Constituição estadual, está dentro da Constituição federal, eu acho que essa parte aí eles estão querendo arrumar. Só para acrescentar. E isso é um problema de todos os municípios. Aqui, Cinco Vizinhos, essa questão desse... que quase todos os municípios estão passando por esse problema. Deixa eu só esclarecer a coisa. Minuto antes, eu não sei por que me escolheram para ser o primeiro lá. Eu entrei na sessão e me escolheram para ser o primeiro. O senhor, digo, vamos lá. Então, veja só, o relator da Câmara de Caraúbas pediu para suspender o processo, que eu entendi que não devia ter feito. O presidente devolveu todo o dinheiro que não devia ter feito. Eu, se eu fosse assessor da Câmara, não deveria ter, não deixaria, certo? Devolveu todo o dinheiro. Eu acho que foi, não sei se foi falta de vontade de trabalhar no processo, não sei o que foi não. Mas imagine se a gente tivesse feito isso aqui. Vamos devolver 91 mil porque eu estou com medo. Não é questão de medo, é questão de legalidade, não é, Miguel? Está escrito na Constituição, tem uma lei municipal firmando o processo, está tudo legal, então por que eu vou devolver? Não tenho para que devolver. Agora, é assim, Miguel, veja só. Lá eles são juízes de fato, certo? E na cabeça de juiz, ninguém pode confiar. Entendeu? Mas a gente tem outros caminhos, não só tem uma cabeça funcionando. Agora nós temos... Eu questionei e provoquei o pleno. Tá certo, vamos lá. Agora, fiz entender que, ora, já estava errado em 2020, porque estava maior do que 2017. A gente aprovou por unanimidade, sem ressalva. Certo? Doutor, consulta a prestação de conta de 2020. Quando ele puxou, ele disse, realmente, vocês recebiam lá 3.800 e o tribunal aprovou. E por que é que a gente está errado? Tá certo. Agora, traga os documentos para a gente sanar essa outra. Tudo bem, eu não bati de frente, entendeu? Eu não bati de frente porque eu não queria provocar. Certo? Em outra situação... Em outro processo eu tinha batido, mas eu vou ficar quieto porque eu já estou bem na fita aqui, já estou andando bem demais, certo? Aí a questão é o seguinte, cada processo, cada ano é uma história, certo? Eu já sei que vocês receberam 300 a mais esse ano. Eu já tenho argumento para questionar que a lei da Covid terminou em 2021, certo? Eu já tenho argumento demais até para fazer isso. E resultado, na minha defesa foi a Câmara de Camalaú e outras câmaras por aí, para mim 25 por aí câmara levaram meu entendimento e passou tudinho, certo? E eu não questionei, eu digo, vou deixar quieto, não vou provocar, porque ele foi maleável, certo? Vou deixar quieto. Então o que é que a gente vai fazer? Vai justificar esse outro item e pronto, certo? E eu estava até conversando com o Diquinha, e também com o Aderaldo. Eu disse, olha, é o seguinte, na minha vida eu estou na Paraíba desde 98. Até hoje, eu tive sérios problemas com o tribunal, nunca perdi uma prestação de conta. Não estou dizendo que eu não vou perder essa, que eu não sou Deus. Mas eu trabalho para não perder. Eu trabalho assim, certo?
teve casos difíceis, tive, certo? Porque tem pessoas que não escutam, né? Tem pessoas que não escutam, faz e faz e faz e faz. E depois a gente tem que resolver. Mas quando a gente tem argumento, você pode fazer o que quiser, que a gente resolve. Nesse caso aqui está tranquilo, o serviço foi prestado, tem comprovando, tem tudo. Eu não ia chegar a criar um problema com subsídio por conta disso. Eu fui até onde eu pude. Se o resto a gente fala no papel. E eu já tinha falado para a Diquinha, o Ministério Público foi favorável, Diquinha, isso aí a gente resolve depois, deixa esse subsídio passar. Essa outra questão a gente resolve depois, porque eu já sabia disso, entendeu? Estou confessando agora, eu já sabia disso. Por quê? Porque a gente não pode provocar aquele que está acima de você. Você pode ir amoldando ele, certo? Mas provocar não. Você tem o poder da caneta, está aí na minha frente, então eu não provoco você. Eu vou tentar fazer com que você entenda que você está errado, certo? É assim que a gente trabalha. Pode falar demais. Alguém mais com dúvida? Muito obrigado, Zé. Eu agradeço a todos a compreensão. Eu só queria que vocês entendessem que a gente ainda tem o que fazer nos subsídios, certo? Desse ano. E depois que a gente amoldar isso, a gente fica livre para trabalhar tranquilo. Agradeço a todos. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Tenham a todos uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém.